traz, eu acho muito interessante, uma experiência acontecida nos Estados Unidos, mas que nos ensina e alerta, porque coisas semelhantes têm ocorrido também em outros lugares. Uma tentativa de repetir um dos feitos mais marcantes de Jesus resultou na morte de um pastor africano diante dos fiéis de sua congregação. Frank Cabelli, 35 anos, líder da igreja de Cabelli, tentou repetir o milagre bíblico em que Jesus andou sobre as águas e terminou afogado. Segundo informações da revista Celebrity, o Frank disse aos fiéis que havia recebido uma revelação de que, se eles tivessem fé suficiente, poderiam andar sobre as águas como Jesus. Revelou uma das testemunhas. O afogamento aconteceu numa praia de Libreville, na República do Gabão. O pastor e sua congregação se afastaram da praia em um barco, em um passeio de 20 minutos. Quando o pastor entrou na água, afundou, de repente, com água sobre a cabeça e nunca mais voltou, noticiou o jornal local Daily Glasgow Record. Então a pergunta: você acredita que um pastor pode fazer hoje os mesmos milagres de Jesus? Interessante que essa questão não é nova, isso tem sempre nos acompanhado, porque, é claro, se baseia numa palavra que o próprio Senhor Jesus diz, que se a gente cresce, nós faríamos os milagres que ele fez e até outros maiores ainda faríamos. E a história tem registrado, a história do cristianismo, que muitos milagres têm sido feitos. Realmente, muitos milagres têm acontecido, e milagres tremendos, maravilhosos. Mas, neste caso, não aconteceu. Nos Estados Unidos, um pastor queria demonstrar que podia brincar com cobras, e a cobra picou o pastor na mão e ele acabou morrendo por causa da picada de cobra. Muitos outros casos, situações assim têm acontecido. Pessoas acreditando que o milagre vai acontecer, o milagre não acontece e elas passam vergonha e envergonham o Evangelho também. Este caso, lá na África, no Gabão, ficou marcante. O pastor não sabia nadar. Se ele soubesse nadar, ele se salvaria, passaria vergonha, mas pelo jeito ele não sabia nadar, se afundou e morreu afogado. Claro que foi uma vergonha para o Evangelho e nós colocamos o assunto em discussão. É possível isso acontecer? Em que situação a pessoa deve fazer demonstrações assim? Participe deixando a sua opinião também, meu irmão, minha irmã, você que é ouvinte, você que está nos acompanhando pela internet, acompanhe aí conosco esta discussão e dê sua opinião também. Eu valorizo a opinião de cada irmão, de cada irmã. Então vamos apresentar nossos irmãos queridos aqui na mesa. Pastor Leandro Carvalho, pastor na Igreja Pentecostal Águas Vivas de Jesus em Vila Brasil, Itaboraí, cidadão itaboraiense, bem acompanhado de sua esposa, a irmã Priscila. Para nós é uma bênção tê-lo aqui. Pastor Leandro Carvalho, seja bem-vindo, à paz do Senhor. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Muito bom estar mais uma vez aqui, participando com meus amigos, rebatedores, e que Deus nos ilumine, possamos esclarecer, que possamos te ajudar através do Espírito Santo de Deus. Amém, amém mesmo. É bom trazer a irmã Priscila aqui, ela está dando apoio, né? Ela é sempre apoiadora, assim, na obra, na obra de Deus, ela é animada lá na obra de Deus também, né? Sim, graças a Deus, que onde Deus tem nos colocado, eu olho para minha esposa e vejo o reflexo disso tudo, né? Para a gente ser um grande homem de Deus, tem que ter uma grande mulher do nosso lado, né? Amém. E ela tem me ajudado bastante. Eu agradeço a Deus pela esposa que me deu, 15 anos de casamento, 3 filhos abençoados. Estou feliz com Jesus,
E tem que estar feliz mesmo, né? Que bênção. Pastor Leandro parece novo ainda, mas já cheio de experiência. Deus é bom demais. Pastor Manuel Flauzino, matando a saudade do nosso irmão, pastor na Assembleia de Deus, Ministério Despertando Vidas, em Inhaúma, no Rio de Janeiro. Ele é autor de livro, apostila, tem ministrado em muitos lugares. Pastor Manuel Flauzino, é uma bênção tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, um abraço a todos. Também estava com muita saudade aqui dos amados irmãos. E que nesta manhã possamos ter mais um debate esclarecedor, que possamos, através da Palavra de Deus, esclarecer esse assunto que, ao meu ver, parece ser simples, mas existem muitas coisas aqui que precisamos abordar com muito cuidado. No decorrer, claro que eu vou perguntar ao irmão se o irmão já pelo menos pensou em andar sobre essa se jogar da montanha, assim voando, né? Também que vem agora de barca, né? Aquele cara de repente, a barca ali. A barca, pois é. E conosco também o pastor Walter Miranda. Sempre é uma alegria ter o pastor Walter Miranda de Oliveira, pastor na igreja em Jardim Alcântara, São Gonçalo, nome de Deus, um feliz vovô do Joeltinho. Para nós é uma bênção tê-lo aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Walter Miranda. Paz, meu irmão. Graça e paz do Senhor Jesus. Pastor, muito prazer estar aqui junto com esses homens de Deus, e que Deus abençoe toda a audiência aqui da Rádio Livre, e que Deus nos dê a sua graça nesta manhã. Também nesta manhã estamos tendo a honra de ter pela primeira vez uma audiência em Teresópolis, viu? Deus abençoe os irmãos em Teresópolis, Ruth, Rosenildo. Estive lá ontem na igreja do pastor Fernando. Falamos a respeito do debate, esse assunto de hoje, que eu acho de extrema importância para todos nós. Eu estou pastor aqui 15 anos de casamento, muito pouco, eu estou com 40. O pastor Walter Miranda, nós sempre lá o irmão Jerônimo em Teresópolis, que não perde um programa. Ele está sempre acompanhando direto, onde estiver no ônibus dele, o programa está lá carregando gente, ele está ouvindo, e muitos outros também ali em Teresópolis. Um abraço para essa gente querida. Eu vou pedir ao pastor Walter Miranda que ore então a Deus, nos entregando nas mãos dele para o que vamos falar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer-te por esta manhã, que é todos de bênção, porque o Senhor só tem nos abençoado. Nesse programa de mesa redonda, que abençoou teu ungido, pastor Hélio, usando, e a cada um de nós, nos dando uma palavra para abençoarmos a audiência desta rádio. Amém. Queremos ser instrumentos do teu interesse para trazermos aquilo que o Espírito Santo quer, como deve ser a palavra eterna do Senhor, que é a nossa boca. Fica conosco para sempre, repreende as forças do inferno, dando sempre vitória. Nós te pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha, interessante, repreende as forças do mal. Nós cremos que estamos numa guerra contínua contra Satanás e seus demônios e a influência que ele tem neste mundo. O mundo é contra nós e nós estamos continuamente tendo que estar vigilantes. Pastor Leandro Carvalho, olha aqui na enquete, às vezes a pergunta é feita de uma tal maneira que a resposta fica óbvia. Um montão de gente, todo mundo dizendo sim, claro, um pastor pode fazer hoje, qualquer irmão, os mesmos milagres que Jesus fez e até maiores ainda, como o próprio Senhor falou. Mas então por que esses casos assim não dão certo e o pastor foi andar sobre as águas e causou maior vergonha? O outro foi brincar com a cobra, morreu picado pela cobra. E por que esses casos não dão certo? O irmão já teve alguma vontade de andar sobre as águas, pastor Leandro? Ainda não tive vontade não. Mas a gente olhando, claro que a palavra diz, como nossos amigos aí que estão nos acompanhando, estão respondendo, que pode ser feito sim, mas quando nós olhamos, os feitos aconteceram com um propósito e uma finalidade. Não foi simplesmente por fazer, como esse pastor que brincava com a cobra, né? Porque a Bíblia diz que pegaremos em serpentes, esmagaremos escorpiões, mas existe um motivo, existe uma situação, como Paulo, quando foi
picado por uma víbora e não morreu, e ali as pessoas tentaram até idolatrar, mas ele deu toda a honra, toda a glória para Deus. Existiu um motivo, existiu um porquê. Nós estamos vendo que as pessoas estão fazendo sem motivo nenhum, estão fazendo por emoção, para mostrar que podem fazer. Não é assim, não é bem assim, porque Mateus 4:7 disse Jesus, até mesmo para o diabo, quando ele levou ele no penáculo, ele mandou soltar, disse que estava até escrito na palavra, mas o próprio Jesus disse: não atentarás o Senhor teu Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, pastor, nós estamos vendo muitas pessoas equivocadas, muitos líderes equivocados. Se for uma situação extrema de alta necessidade, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer um milagre acontecer. Quando houver uma necessidade e um propósito. É isso aí. Tem que haver um propósito. Ele não, esse pastor que fala da sobresa, qual foi o propósito dele ali? Nenhum. Então, aconteceu o que está lá em Mateus 4:7. Não tentarás o Senhor, seu Deus. Senão vai ter um monte de gente aí, um monte de pessoas fazendo algo sem o mando de Deus e escarnecendo o Evangelho, brincando, e com a palavra de Deus não se brinca. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver lá em Isaías 43:2: se andares pelas águas, não se afogarás, se passares pelo fogo, não se queimarás. Daniel foi lançado na cova, foi salvo. Os 3 companheiros deles foram lançados na fornalha, foram salvos. Estava ali não o quarto homem da fornalha, mas o primeiro homem que já estava na fornalha era o próprio Deus para proteger. Então, o que acontece? Tem pessoas aí sendo equivocadas, e eu desconcordo disso. Porém, eu creio e tenho convicção, se for para uma salvação, um propósito de Deus, vai haver uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Haverá. E nós vemos isso acontecer. Então, esse pastor ele foi equivocado, não teve propósito nenhum. Para mim, não teve propósito. E ele sumiu, desapareceu por causa disso. Ele esqueceu de ler Mateus 4:7. É isso aí, esse pastor Frank realmente não tem propósito. Qual o propósito? Aparecer, se mostrar, ele seria o grande. Pastor Manuel Flauzino, o que é que o irmão diz sobre isso aí? É interessante, não houve propósito, mas o que o irmão diz mais sobre o assunto? Pastor, realmente eu concordo com o nosso pastor Leandro a respeito do propósito. E o que me chama muito a atenção neste texto é que ele teve uma revelação. E aí a gente entra em outro assunto que causa um grande conflito nos dias que estamos vivendo. Irmãos, Deus não vai revelar nada a alguém também sem uma finalidade ou sem um propósito de glorificar o nome dele. Existem muitas pessoas que se a gente entrar nesse campo só de revelação, existem muitos escândalos de pessoas que me revelaram tal coisa, né? Então, o que foi me revelado é para edificação, é para exortação, existe algum propósito divino? Deus me revelou que eu vou subir num prédio de 10 andares e vou me jogar de lá e não vai acontecer nada. Qual o propósito de Deus que Deus tem para me revelar tal coisa? Será que esta revelação foi realmente uma revelação de Deus? Eu respondo, com certeza não. Agora, será que isso também foi só uma vontade humana de satisfazer algo para mostrar ser alguma coisa? Ou será que ele foi iludido e ludibriado, como muitos são, pelo próprio inimigo? O irmão, então, acha que o problema foi essa revelação. Ele pode até ter sido sincero em acreditar na revelação, mas como é que veio uma revelação assim esdrúxula desse tipo, maligna, né? É verdade. Então, ele na verdade, ele não soube discernir, né? Nem tudo, irmãos, que nós sonhamos, que nós pensamos, né? É uma revelação. Existem coisas que a gente vai entrar no campo da... Interessante. Às vezes a gente não discerne, é um pensamento, uma tentação na cabeça e a gente acha que é uma revelação. Perfeito. Então isso acontece em outros casos também, né? Há pessoas que têm revelações, eu já vi pessoas e mais pessoas escandalizadas. Olha, o seu marido vai voltar. Sim. E não volta nunca. Olha, você vai casar com aquele varão lá. Revelação, né? Revelação, na verdade a gente costuma brincar nesse sentido assim, revelamento e profetada.
Já escutamos casos de pessoas, olha, o teu marido não é teu marido é outro marido daquela outra irmã e vão se separar sem muito casar. Que revelação é essa, irmão? Então assim, se nós, vamos voltar aqui o milagre, nós podemos realizar os milagres, sim, cremos nisso, porque toda autoridade nos é dada pelo poder que é no nome de Jesus. Mas qual é o propósito? Quantas vezes nós oramos e o enfermo não foi curado e veio a falecer? Deus não tinha, qual é o propósito, né? Não adianta, porque a gente não tem fé para orar. Temos fé, só que o propósito de Deus. O irmão, eu perguntei se você já teve vontade de andar sobre as águas ou lá da montanha, se jogar. Você já teve? É lícito, é válido? A gente deve querer fazer algum milagre, algum sinal em nome de Jesus para glorificar o Senhor? É um desejo lícito, válido no coração de um crente sincero isso? Eu acho que o maior milagre que existe hoje é a salvação de almas. Então eu tenho medo de mar, eu tenho medo de altura. Então eu acho que a minha maior vontade, pastores, é evangelizar, é fazer a obra do Senhor, é orar, né, pelos enfermos, é fazer a obra social. Acho que nós temos que voltar para isso, é claro, né? Se eu tenho o dom de cura, eu tenho discernimento disso, eu vou buscar trabalhar nesse sentido. Se Deus tem me dado uma disponibilidade, uma disposição para a obra social, eu vou voltar e trabalhar nesse sentido. E as coisas e as consequências virão. Qual é o maior milagre que nós vemos hoje, né, de que pessoas que estavam no tráfico, prostitutas, né, sendo salvos e pregar o evangelho? Eu tenho visto que no coração de muitos crentes até este desejo tem ido virado pó. Muitos crentes nem desejam mais ganhar uma alma para Jesus, ter aquela alegria de ver uma pessoa se converter. Em muitos crentes isso não passa mais pela cabeça. Eu já tive vontade sim de me jogar da montanha, de vez em quando até sonho com isso e tal, planando, voando. É um sonho tão gostoso esse. Já tive vontade de andar sobre a água. Eu não vou fazer uma loucura sem um propósito, mas se houver necessidade eu vou me arriscar em nome de Jesus. Não houve ainda, mas se houver, eu acredito que eu tenho coragem para isso. Como eu desejo ganhar almas, eu tenho alegria, eu fico olhando pessoa na rua, Senhor, eu gostaria de ganhar essa pessoa para Jesus. Eu acho que isso é válido, fazer sinais em nome de Jesus. Vamos ouvir o pastor Walter Miranda. E aí eu falei, dando minha opinião aqui, aí pastor Walter Miranda. A inferência de nossa vontade é um grande problema que muitas das vezes nos atrapalha, até no ministério pastoral mesmo. É verdade, a vontade nossa. Eu penso o seguinte, baseado nas Escrituras Sagradas, que Deus não nos chamou para sermos meros espetáculos para o mundo, objetos, aliás, de espetáculo para o mundo. Eu creio que Deus nos chamou para sermos instrumentos de bênçãos, para abençoar. Eu vejo nessa história aqui apresentada, do tema de hoje, de um líder que, a mim, diante dessa situação, me parece que faltou comunhão dele com Deus. Porque uma pessoa que tem comunhão com Deus não vai fazer uma burrice dessa, não. Isso aqui para mim foi, desculpa a expressão chula, mas isso aqui foi uma tremenda burrice de um jovem líder em, como disse o pastor aqui, o pastor Manuel Flauzino, sobre, como diz aqui, revelação. Esse assunto, revelação, é um grande problema no nosso meio. Muita gente dizendo que está sendo revelada isso, aquilo, faz um monte de besteira, um monte de bobagem. Eu já sonhei voando, é gostoso. No sonho, eu sinceramente sonhei mesmo. E que eu voava, braços abertos, chegava no lugar, uma multidão, eu pregava e eu dava um impulso assim, levantava. Quando eu acordei, eu digo, puxa, mas que eu acordei? Sério mesmo, gente, tava tão bom, né? Tava bom mesmo. Mas agora, voar, me jogar, chegar lá no vão central, não, o senhor vai me guardar, vocês podem, eu quero convocar a imprensa aqui. Eu acho uma burrice, uma loucura um negócio desse. E eu não creio que o propósito de Deus para cada um de nós, principalmente para a liderança, não é esse. O maior milagre é a pessoa ser instrumento para ganhar alguém para Jesus, não é? Para alguém se converter. Eu me lembro que em Jardim Alcântara tinha uma família que estava no Nordeste agora, e uma Lindaura, sua filha de 19 anos com câncer,
E a menina, todo mundo ia na casa daquela família e orava, e via gente de Copacabana. Nessa hora aparece tanto profeta, tanta profetisa, e revelando que você vai andar, você vai para as nações, que não sei o que, para papai. Eu só estou ouvindo os comentários. Ela é membro da igreja, agora está no Nordeste. E eu calado, orando ao Senhor. E fui lá, orei uma vez na casa dela, e penalizada, menina com câncer, para morrer. E até que, pastor, eu vou trazer, eu esqueci, acho que era Flávio, mais ou menos assim, em Jardim Alcântara, para orar por ela. Traz, tudo bem. Trouxe a filha, em pleno culto à noite, chamei-a à frente e comecei a orar pelaquela jovem. Impus as mãos, comecei a orar, Deus falou no meu coração: pai, eu vou levá-la. E eu comecei a chorar. E a oração não prosseguiu. Eu comecei a, meu Deus, orar para curar e que eu vou levar. E parei, chorei, não terminei a oração, mandei ela se sentar, a igreja ficou assim sem entender nada, e eu sem condições de falar para a mãe, e terminou o culto, e eu saí, fui para a minha sala, me tranquei, não sabia o que fazer. A militar foi atrás do meu pastor, o que aconteceu? O que Deus falou para a irmã? O que Deus revelou? Um monte de profeta dizendo que ela ia ficar curada, e eu, o pequenininho lá do rabo da fila, dizendo que ela ia morrer. Meu Deus do céu, tinha que ter muita convicção. Eu digo: irmã Linda, sua filha, o senhor vai levar. Eu pensei que ela fosse se derramar num choro. Ela deu uma parada: pastor, seja feita a vontade do meu Deus. Aleluia! Deus levou a menina. O senhor não podia curar? Poxa, eu já contei um testemunho aqui. Eu estava cheio de pedra na vesícula. Poxa, Jesus me 8 anos sofrendo, não podia comer porcaria nenhuma não, comida boa, eu tentava de comer, só olhava assim, eu comia um pouquinho, começava a passar mal, dava crise, dores, eu me torcia todo. Poxa, um dia eu digo: minha filha Eliana, vamos para o médico, eu não aguento mais, vamos, doutor Pacheco, eu quero operar. E fui passando mal, mas mal mesmo, mas diante do médico, assim, no consultório, eu digo: o senhor está mal, né, pastor? E eu: não estou mal nada, estou muito bem. E só que eu estava mal, vamos proceder, vamos fazer outros, está tudo bem. Está 9 anos sofrendo com exame constatado pedra na vesícula. Eu saí dali curado do consultório, mas eu não percebi, que eu só senti que eu saí bem. Eu saí bem. Eliana, é engraçado, estou me sentindo bem, estou sentindo nada. Tudo bem, tá. Deu vontade de comer. Eu gosto muito de ovo com feijão e arroz, misturar e botar farinha. Meu Deus, peguei logo 3 ovos fritos, mandei para se eu morrer, eu morro de barriga cheia de sal. Botou bacon não? Comi. Não tinha, comi, não senti nada, tudo bem, comecei a comer de tudo, eu estou bem, fiz exames, estou curado em nome do Senhor. Aleluia. Mas eu não fiquei logo assim, eu vou cair dentro, não. Eu fiquei para. O senhor tem que ter um pouco de cuidado. Agora o camarada vem com uma dessa: não, o senhor me revelou que eu vou andar sobre as águas. Então, sinceramente, o pastor Érico, eu tenho muita dificuldade de crer que o Senhor, meu Deus, o nosso Deus, esteja preocupado de botar alguém para andar sobre as águas. Tem coisa muito mais importante do que andar sobre as águas. Eu vou andar sobre as águas, tem um monte de gente morrendo, tem um monte de gente na cocaína, um monte de gente na maconha, um monte de gente na prostituição, precisando de uma mensagem poderosa, precisando de mim, precisando de alguém de nós. Eu creio que foi uma infelicidade desse líder aqui, uma revelação que ele não recebeu. O texto aqui de Mateus, que foi citado aqui: em meu nome expulsarão os demônios. Olha só, muita gente usando o nome do Senhor. Mas ocorre o seguinte: não significa que usar o nome do Senhor a pessoa está bem com Deus, não. A grande realidade é essa. Não significa que usar o nome do Senhor, ele aqui usou o nome do Senhor, só que ele não recebeu de Deus autoridade para isso. A suposta revelação dele, que foi um equívoco na vida dele, foi um grande engano na vida dele, que levou o quê? A morrer afogado. Então nós precisamos ter muito cuidado, principalmente liderança que é pastor. Não, Deus me revelou. Não, Deus, tem muita gente usando o nome do Senhor, que Deus me revelou, Deus disse, Deus falou no meu coração que você tem que dar R$2.000. Isso é esperteza.
Deus me revelou que você tem que dar R$2.000, rapaz. Você vai dar R$2.000 e o Senhor vai fazer grande obra na sua vida. Conversa fiada. Deus não está preocupado em revelar alguém para dar R$2.000, não. Se Deus quiser, Deus toca no coração da pessoa sem ninguém perceber, e a pessoa vai dar por ela. E ela não vai querer nem tocar trombeta para a glória do nome do Senhor. É preciso muito cuidado com revelações. O que mais tem hoje, nesta reta final que a igreja está vivendo, são falsas revelações usando o nome do Senhor, e que o Senhor não está nem aí perto dessas pessoas. Olha, palavra clara, contundente, aqui na mesa redonda evangélica, o seu programa de debates da Rádio Livre. Eu gostaria da sua participação, meu irmão, minha irmã. O que você acha disso? É possível hoje os mesmos milagres de Jesus serem feitos também em nossos dias? E vamos ouvir pastor Fábio Januário. Pastor Fábio Januário de Oliveira, pastor na igreja Casa de Oração em Jacarepaguá. Para nós é uma alegria tê-lo aqui, e vamos ouvi-lo também. A paz, meu irmão. Paz do Senhor, pastor Érico, paz do Senhor, debatedores, paz do Senhor, todos os ouvintes da Rádio Livre. Esse assunto me chamou muito a atenção, porque a palavra de Deus, nós não podemos levar ao pé da letra. Existem pessoas que levam tudo que é dito, até dentro das nossas igrejas, ao pé da letra. Eu acredito que o pastor ele recebeu uma revelação de Deus, até o momento que se diz que se eles tivessem fé suficiente, eles poderiam andar sobre as águas como Jesus. Mas isso fala em qualquer aspecto da nossa vida cristã. Nós poderíamos andar sobre as águas devido a problemas que passamos, conseguirmos superá-los, conseguirmos passar por cima de perseguições, de muitas situações difíceis, mas infelizmente ele acabou levando ao pé da letra, né? Como se diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muita gente ouve algo de Deus e não tem o discernimento espiritual. Quando nós recebemos uma revelação dos céus, quando nós recebemos uma revelação que vem do trono de Deus, nós devemos fazer o quê? Nós devemos orar ao Senhor, pedir discernimento, e se sentirmos que essa revelação é algo tão profundo e tão contundente, devemos chegar diante de outros irmãos, até diante de outros profetas usados por Deus, e colocar isso diante da congregação. Eu recebi tal revelação, mas eu ainda não sei digerir essa revelação, eu ainda não sei interpretar o que Deus me deu. O grande mal é que também não existe uma humildade. Existem pessoas na igreja que em determinados momentos vêm me perguntar alguma coisa: pastor, algo referente à palavra, algo referente a questões espirituais. Eu digo, vou orar, vou pesquisar, depois eu respondo o irmão, depois eu vou responder a irmã. Não é vergonha alguma quando Deus me dá uma revelação, não é vergonha alguma quando Deus me dá uma palavra e eu naquele momento ainda não sei, não tenho uma sabedoria. Por quê? Porque nós somos seres que não somos espirituais, nós somos carnais. E as coisas do Espírito, elas transcendem as coisas carnais. Existem coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou no coração do homem. Quem sou eu para querer deter de toda a sabedoria e querer interpretar uma revelação em meia hora, 15 minutos ou quiçá 5 minutos? Que nós precisamos hoje em dia, nas nossas igrejas, no nosso meio evangélico, é fazer o que? Nós precisamos, quando recebemos uma revelação de Deus, quando recebemos uma palavra do Senhor, em determinada pregação, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me dê discernimento, me dê sabedoria para que eu possa interpretar corretamente, que eu não venha pronunciar ou falar o seu nome em vão, que eu não venha dizer que o Senhor disse algo que o Senhor não disse. Porque também dentro das nossas igrejas acontece uma outra questão que eu quero pontuar. Muita gente quer mostrar serviço. Se hoje não tiver profecia na igreja, se hoje não tiver uma revelação, se hoje não tiver um vaso sendo usado por Deus, parece que o culto foi incompleto.
Parece que a glória do Senhor não desceu naquele lugar. E pelo contrário, Deus ele fala através das orações, ele fala através dos louvores, ele fala através da palavra dele. Deus tem as formas dele de falar. E a palavra de Deus, ela tem os seus códigos e os seus simbolismos. E nós precisamos respeitar também isso. Não adianta eu querer levar o pé da letra. Em Mateus 4, quando Satanás fala para o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto: lança-te daqui, porque a palavra de Deus diz que se o Pai der ordem aos anjos, os anjos vão livrar você. Jesus falou: não vou fazer isso, não tentarei ao meu Deus. Diz a palavra: não tentarás ao Senhor teu Deus. A grande questão é que tem muita gente tentando a Deus. Quando se fala que um monte vai ser transportado, não é que o Pão de Açúcar vai passar para Niterói e que a estátua do Araribó vai passar para o Rio de Janeiro. Nada disso. São questões espirituais, são questões que vão além do nosso entendimento. A Bíblia Sagrada, ela tem os seus segredos, os seus códigos e os seus simbolismos. O andar sobre as águas hoje em dia, eu acredito que conseguir transpassar montes, conseguir superar problemas, conseguir não se afogar no mar da vida, conseguir passar por cima de situações de adversidade. Isso é que significa andar sobre as águas hoje em dia. E nós temos vivido isso nesse tempo. Precisamos todos os dias os cristãos andam sobre as águas. Mas, querido, se você observar o vento, se você observar a onda que vem, se você observar o mar bravio, você vai começar a afundar. Afundar na incredulidade, afogar na situação de não crer na palavra do Senhor. E nós precisamos crer, nós precisamos colocar nossa fé, nossa vida no altar do Senhor. E muito cuidado, como bem disse o pastor Walter, muito cuidado com as revelações, com os revelamentos. Muita gente se casando dentro das igrejas de forma errada, se casando de forma errada. Eu atendi um casal onde eu avisei a moça. Ela falou: não, pastor, Deus falou comigo, eu subi um monte, Deus falou no meu coração que era para eu casar com ele, e agora ela está passando por uma situação muito difícil no casamento dela, ao ponto dela chegar para mim e falar: pastor, eu me arrependi de ter casado. E eu falei para ela: eu avisei, irmã, porque não adianta você dizer que Deus está revelando se o noivo não tem certeza. Tem muita moça solteira, desculpa a expressão, está encalhada dentro da igreja, e aí vem um varão entrando na igreja pela primeira vez, ela já diz: é esse. E aí logo depois ela já vem com aquele rosário, vamos dizer assim: olha, Deus me deu um sonho que eu estava vestido de noiva e você que era o varão. E ali aquele homem, às vezes neófito, não acredita muito, ainda está começando na presença de Deus, mas ele ouve aquela mulher que parece, entre aspas, ser uma mulher de Deus, e aquela mulher diz para ele que sonhou que ele é o varão, que Deus falou com ela no monte. Aquela mulher começa a marchar, começa a rodopiar na frente dele, faz aquele teatro. Ele acredita. Às vezes ele não tem uma certeza dentro do coração dele, porque eu perguntei diversas vezes: irmão, você tem certeza que você quer casar com ela? Você tem certeza que você quer casar com ela? E ali o irmão, ele ficava em dúvida, mas ali aquela moça tentando brigar, e aí ela se casou. E agora ela está passando por situações difíceis. Eu falei para ela: eu te avisei. Porque não é a revelação que vai dizer com quem você vai casar, não é a revelação que vai dizer que trabalho que você vai ter, não é a revelação que vai dizer em que igreja você deve congregar. Você precisa separar as coisas. Você precisa ter fé, mas não uma fé ignorante. E no caso desse pastor, infelizmente, foi uma fé ignorante, uma fé sem consistência. Ele levou pela letra e a letra o matou. Olha, a palavra do pastor Fábio Januário, de certa forma concordando com tudo que já foi dito aqui, também trazendo um outro aspecto dessa questão, que é a espiritualização necessária para as palavras, não tomar tudo ao pé da letra, e alertando também para questões de revelação. Vamos ao intervalo, vamos continuar já. Nós queremos a sua opinião, meu irmão ouvinte, você, minha irmã ouvinte, o que você acha disso? A gente pode fazer sinais, a gente pode ter uma atitude totalmente passiva. Então, não,
Não, tudo isso já passou, muita gente defende isso. Isso era para o tempo de Jesus, que era necessário. Hoje já temos a Bíblia toda, não precisamos mais de nada, de sinal, de milagre nenhum. E se Deus quiser curar, tudo bem, mas a gente não vai ficar insistindo, nem querendo tentar a Deus fazendo milagres. Então a gente se acomoda com aquela ideia de que os milagres já passaram. Será isso mesmo? Eu quero a sua opinião, meu irmão, minha irmã, ouvinte, venha enriquecer esse debate aqui também, que vamos continuar já já.